Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. Será que estamos preparados emocionalmente para lidar com os desafios que a vida nos impõe todos os dias? Ansiedade, medo, sentimentos de raiva e frustração estão cada vez mais presentes no cotidiano. Mas afinal, como as emoções podem afetar a qualidade de vida e comprometer a nossa saúde? Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a psicóloga Magda Zurba, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Magda é pós-doutora em Psicologia Social e há mais de 20 anos atua na área de desenvolvimento pessoal. Magda, seja bem-vinda. Obrigada pela presença em nosso programa. E para a gente começar, então, eu gostaria de saber quais são as questões emocionais que estão no eixo da vida das pessoas. As questões emocionais, elas são fundantes de todas as coisas que nós fazemos no cotidiano, né? Apesar de parecer hoje em dia uma coisa muito simples, as pessoas falam disso naturalmente, as pessoas se trabalham muito pouco nesse aspecto, né? Então, as questões emocionais, elas estão presentes desde que nascemos, né? No primeiro choro e em todo o transcorrer da nossa vida. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de emoções, não é algo de pouca história, né? Sempre tem alguma coisa lá atrás que a gente não trabalhou, que não prestou atenção e que fica presente no nosso cotidiano que a gente não se dá conta, né? Que está vivendo, experimentando sensações repetidas muitas vezes e que a gente projeta numa situação ou outra da vida, né? Bom, professora, você acredita, né, que a gente deve cuidar melhor das nossas emoções se quisermos ter uma qualidade de vida? Por quê? Qual que é a relação entre nossas emoções e qualidade de vida? Então, como eu estava te falando antes, tem essa questão fundamental de a emoção estar percorrendo tudo que a gente faz. O fato é que ninguém fala que precisa trabalhar isso, né? Mas toda pessoa que você observar que está bem sucedida, que está bem no trabalho, que conseguiu se desenvolver, quando você conversa mais um pouco, percebe que essa pessoa se trabalhou de algum jeito, né? Ou ela procurou fazer meditação, ou ela já fez terapia, conheceu o caminho do autoconhecimento em algum lugar. E o que eu quero dizer com isso é que assim, a gente não deveria banalizar o que é de fato a essência de tudo que a gente faz. Todas as pessoas já passaram por uma experiência de questão que a gente chamaria psicossomática, né? Há uma sensação de dor no corpo, um cansaço exagerado, um desânimo, e a gente percebe que aquilo, às vezes consegue superar. Mas muitas vezes a gente vai só arrastando aqueles problemas até que se transforma num sintoma mais grave. Aí quando vira adoecimento, as pessoas procuram um médico e aí vão descobrir, olha, tal doença que é muito comum se falar na área da medicina, assim, tem fundo emocional. Né? Ou alguns médicos dizem, essa doença não tem cura, porque é de fundo emocional. Não, é que não tem cura. Ela tem ela precisa de uma atenção redobrada, que é atenção ao emocional. E para isso existe ciência, existe psicologia, existe trabalho clínico sobre essas questões. Pena que as pessoas muitas vezes desconhecem esse caminho. Né? Então, queria só falar um pouquinho mais sobre esses indícios, então, esses sintomas físicos que a gente sente quando algo não vai bem, assim. Teria alguns sintomas específicos que indicam que a saúde mental não vai bem? Primeira coisa é o estado generalizado, assim, né? Você tem que se observar como um todo. Até o excessivo cansaço, muitas vezes a fadiga, pode ser tanto algo que é reflexo de um cotidiano exageradamente puxado, como pode ser um sinal de que você está realmente retraindo as funções, não está mais interessado na vida, né? E tem muitas horas de sono, por exemplo, um dos indicadores de sinais prévios de depressão. Mas aí você vai olhar tudo isso num contexto, obviamente, né? Claro. E a fadiga sozinha não quer dizer nada, mas quando você percebe que, por que, por exemplo, trabalhar 12 horas por dia? O que é indispensável nisso, né? Que outro estilo de vida a gente pode conseguir reduzir aqui ou lá? Então, tem muitas coisas que a gente faz e que a gente não percebe que vai adoecendo o nosso corpo. A fadiga, eu falo que a primeira queixa que aparece em consultório é assim, tô com fadiga, né? Qualquer ambulatório, na universidade a gente vê isso direto. E eu fiz um projeto uma vez que era atendimento a portadores de fibromialgia. Fibromialgia, ela está diretamente associada à depressão, por exemplo, né? Mas se você conversar com os pacientes portadores de fibromialgia, os primeiros sinais começaram com uma pequena e leve fadiga, e depois começa uma dorzinha no corpo, depois é um exemplo, né? Mas assim, os primeiros sinais para cada um pode aparecer de um jeito diferente, que mais a gente percebe dor de cabeça, uma fadiga, um sono exagerado ou insônia, porque é um outro sinal que parece leve, mas que na verdade acaba sendo algo gravíssimo, né? Quando você atende uma pessoa que está 3 noites sem dormir, ela está a ponto de bala, né? Então, assim, parecem pequenas coisas, mas que são muito, muito importantes para a gente prestar atenção. Com certeza, ficar sem dormir abala, né,
a pessoa fica aqui com as emoções aí mais desequilibradas, digamos assim. Então, é preciso realmente ouvir o corpo. O tempo inteiro, né? O corpo nos avisa, é um autorregulador. Assim como se você bota a mão numa chapa quente, a primeira reação é tirar porque está quente demais. O corpo ele tem uma inteligência. Então, antigamente se separava muito saúde mental e saúde corporal, como se fossem coisas distintas, né? E o que a ciência vem mostrando cada vez mais é que tudo isso funciona de um jeito único, né? Holisticamente. Então, assim, a gente não vai estar bem fisicamente se não está bem emocionalmente e vice-versa. Então, assim, essa mesma inteligência para tirar a mão de uma chapa quente é a inteligência que a gente deveria ter quando está numa relação, por exemplo, de abuso emocional e que você percebe, nossa, essa pessoa está me fazendo mal. E a gente se expõe, é como colocar a mão na chapa quente, né? E você fica, não, eu vou aguentar, eu sou forte. O emocional não funciona assim, ele tem um autorregulador, vai te sinalizando o tempo inteiro. Bom, com frequência, então a gente, acho que todo mundo já conhece algum amigo, algum colega, enfim, que tem um ataque de fúria, digamos assim, ou algum momento que teve uma ação, digamos assim, mais nervosa e mais agressiva, né? Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, no trânsito, a gente vê bastante, no próprio ambiente familiar, né? Esses momentos de agressividade, eles devem ser vistos como um alerta? Sim, esse já é um ponto em que extrapolou, né, o que poderia ter sido observado antes, porque aí já há um dano, já há uma perda. Quando a pessoa chega a estourar, às vezes estoura até com um ente querido, né, são situações inclusive conjugais que a gente atende e que a gente percebe que não precisaria ter chegado naquele ponto. Então, os primeiros sinais seria bom conseguir observar antes de chegar nesse ponto, né, essa explosão de raiva, esse estado emocional já bem alterado, às vezes é circunstancial e retornam a um ponto em que é possível retomar, né, um olhar para si próprio, um autocuidado que não é fácil, né? É uma longa jornada. Sim, bom, Magda, vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, a gente já volta. Okay. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista a professora Magda Zurba sobre a importância de cuidar da saúde mental. Bom, professora Magda, só para a gente ter uma ideia aí da dimensão desse problema, as doenças psíquicas, como a depressão, por exemplo, são consideradas o mal do século XXI, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, elas já ocupam o 3º lugar como causa de afastamentos do trabalho. Então, já é o 3º lugar quando o trabalhador se afasta por algum motivo, né? Seja depressão, ou um transtorno de humor, a própria ansiedade. Como que você analisa esse quadro? Então, essa é uma função do estilo de vida que nós desenvolvemos, né? Nossa geração, ela tem, assim, uma probabilidade de 3 a 4 vezes mais chances de desenvolver depressão do que tínhamos nossos avós, bisavós, né? E isso é uma análise muito importante, não só porque os diagnósticos estão mais apurados agora, mas porque a gente percebe mesmo a desistência de muitos entusiasmos que tínhamos antes, de estilos de vida que podíamos ter antes e que nos afastamos uns dos outros, na verdade, né? As pessoas se afastaram do convívio que era, de alguma maneira, uma forma de tratamento entre nós, né? Uma grande novidade que a gente vem percebendo é qual é esse caminho que a gente desenvolve para chegar nisso, né? E a gente percebe que as pessoas costumam passar por pelo menos 4 etapas para chegar a esse adoecimento, né? Uma primeira etapa é a ação silenciosa, quer dizer, quando você cresce e já fica assustado com o ritmo de vida, as pessoas lá pelos 20 anos já começam a perceber que tem que assumir rotina de trabalho, horários, isso e aquilo, e mudam muitos aspectos da sua relação com a vida. E depois disso elas vão entrando, né, em um ritmo que a gente chamaria de sintomas psicossomáticos. E isso não quer dizer que não aconteça quando a gente é criança também, esse tipo de fenômeno de caminhada, né, para uma produção de sintomas mais importantes. Mas é muito comum que a gente perceba essa trajetória na vida adulta, assim, a partir dos 18, 20 anos a gente vai vendo muito isso se repetir. Então começa numa ação silenciosa, vai para ação psicossomática, que é o corpo falando, te sinalizando com aquilo que a gente já falou no primeiro bloco, de dores, cansaço e tal. E a gente não tem como dar a escuta, né? Porque a vida segue, e aí é uma sociedade que está extremamente medicalizada, né? Tomando muito remédio para suportar o cotidiano, tanto remédios simples como, nem tão simples assim, né, como analgésicos o tempo inteiro, até psicotrópicos, né, que é uma indústria fortíssima que não está crescendo à toa, mas porque a gente está levando o estilo de vida assim. E fora tudo isso, a gente vai ver que quando a gente não pode realmente dar conta de escutar a psicossomática do corpo, essa linguagem toda, a gente vai produzindo um outro tipo de sinal que é uma espécie de adaptação
Então, é como se as pessoas tivessem apertado um botão do deixa acontecer, deixa acontecer. É um piloto automático, digamos assim? Parecido com isso. Mas muitas pessoas interpretam isso como, que bom, tá tudo bem, então agora a pessoa se adaptou. Né? Mas a produção de sintomas internos continua, né? Tanto psicossomático como a questão de relacional. De desistir de investir em algumas coisas que tinha sonhado, né, dos seus pequenos sonhos a grandes projetos, sejam afetivos, profissionais, de carreira. Então, a gente vai percebendo que é o que aparentemente parece uma resiliência. Que bom, você está resistindo ao cotidiano, né? Acordar 4 horas da manhã, pegar o metrô, depois pega o ônibus, depois chega em casa 9 da noite. Aí o fulano, nossa, como ele é resistente, né? Só que aonde ficou tudo isso? Onde está aquela pessoa lá de trás que antes estava sonhando outras coisas? E aí, em algum lugar, isso tudo vai virando sintoma na gente, vão virando sinais, até que a gente chama que a última etapa são os processos disfuncionais, que são os velhos conhecidos das nomenclaturas lá, né, das patologias. Aí todo mundo já ouviu falar, alguém que teve depressão, alguém que teve ansiedade, síndrome do pânico e tal, mas num sentido de que foi, na verdade, uma reação ao modo de viver, né? E é o que foi possível naquele momento. Então, que a gente fica se perguntando, né? Qual é o caminho de volta? Como fazer? Como voltar para um estado mais tranquilo e de emoções mais equilibradas. Inclusive relacionais, né? Porque até a humanidade perdeu de vista um pouco, como eu estava dizendo antes, coisas que eram curativas para a gente, cuidadoras, como ter um vizinho, né? Hoje em dia as pessoas moram num prédio inteiro, você pode não conhecer nenhum vizinho do lado e pegar o elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, pode ter um morrendo dentro de casa. A gente ouviu falar de notícias assim, né? Pessoas que ficam 3, 4 dias e ninguém descobriu que tinha falecido. Né? Então, assim, essas questões relacionais, elas eram o que a gente chama de protetivas, né? Elas protegiam a gente se sentir em rede, apesar de que tinha aquela coisa que todo mundo reclamava, que tinha muita fofoca, cidade pequena, um cuida da vida do outro, né? Essa coisa da gente interpretar que a vida está muito melhor porque ninguém está regulando a vida um do outro, na verdade também pode ser uma falta de lugar social, de rede também, né? Então tudo isso tem que ser pensado junto com os processos de adoecimento da sociedade atualmente. Você disse que ninguém nasce depressivo, ninguém nasce com um transtorno de humor e que essas doenças, na verdade, acabam sendo estratégias, né, de sobrevivência às crises emocionais do indivíduo. Sim, essa é uma questão polêmica, né? Porque, assim, existem tendências teóricas que tentaram apontar durante anos a fios correlação, digamos, quase morfológica, física, de adoecimento emocional com alguma questão fisiológica, tipo, algum lugar do cérebro que você vai encontrar porque a pessoa está deprimida, né? E nunca se localizou uma correspondência de cromossomo e que a gente pudesse dizer, a gente pode encontrar tendências, por exemplo, de você ter pai e mãe com um quadro clínico e aí tem uma tendência maior na família, mas não se sabe o quanto isso é relacional do modo de viver. Então, essa é uma questão muito importante, a gente entender que a gente tem muito o que fazer por si próprio, que não há nenhuma comprovação de determinismo genético. Não há comprovação de determinismo genético nessas questões emocionais. Então, assim, o senso comum se confunde muito com isso e acredita exageradamente que um fator externo, como um medicamento, pode lhe salvar, porque supõe que há alguma coisa física interna que eu estou tratando. Então, quando eu tomo um remédio, por exemplo, um antidepressivo, um ansiolítico, eu estou tomando um remédio que vai atuar onde? Na minha bioquímica, mas ele vai alterar o meu comportamento. Né? Então, eu estou medicando o corpo, que, por consequência, pode aumentar o sono, diminuir o sono, mas ele não está tratando a causa, né? Assim, a gênese, o processo existencial, se você tem um projeto de vida... E essa causa é emocional. Essa causa é emocional, é onde você pode ter gerência. Felizmente, apesar da notícia ser ruim, que não tem um remédio que vai te curar de ti mesmo, né? E a queixa dos psiquiatras são essas, porque mesmo os psiquiatras mais avançados que trabalham com a gente nos projetos clínicos de psicologia, eles falam, nossa, muitas vezes é muito difícil que a gente diz para o paciente, você já percebeu que não está funcionando a medicação, a gente já tentou de tudo, e os pacientes muitas vezes não gostam de ouvir isso, porque eles adorariam, todo mundo adoraria, que tivesse um remédio que tirasse todo o meu sofrimento, né? Aquela pílula mágica, né, que resolveu esse problema. Só que essa melancolia que a sociedade produziu, esse sofrimento emocional que a gente está produzindo de si mesmos há anos, pelo nosso estilo de vida, não se tira magicamente. A gente vai ter que ter um trabalho árduo de construir na nossa existência saídas, né? Se pensar e encontrar saídas junto com o que a ciência pode nos oferecer de medicamento, mas ele sozinho não vai nos salvar
da gente mesmo, né? A gente tem que viver a nossa vida. No próximo bloco a gente vai conversar mais sobre isso, então. Vou ter que pedir mais um intervalo. Okay. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a psicóloga e professora Magda Zurba. Bom, Magda, eu queria começar esse bloco falando um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Fala-se muito da importância do indivíduo ter inteligência emocional, mas afinal, o que significa isso? Como ter, então, falar em inteligência emocional? Então, durante muitos anos, a humanidade lidou com outro conceito de inteligência, né? Que era inteligência baseada nos testes de QI. Talvez, não sei se na sua geração ainda pegava isso, mas na minha, sim, era muito comum, aplica um teste de QI, qual é o número que deu, um coeficiente de inteligência. E foi se percebendo que aqueles testes não mensuravam, de fato, a inteligência do jeito que se pensava na virada do século XX. Eles foram aprimorados e tal, é sempre uma tentativa de apanhar outras habilidades. E o que se percebia era que as pessoas não estavam apresentando aquilo que realmente era importante para a vida, né? Então, a inteligência emocional, ela é um conceito que sintetizou várias tendências, né? Então, teve a obra que foi best-seller e tal, mas ali está concentrado influências de muitos autores que ao longo das décadas vinham mostrando, já apontando a necessidade de a gente pensar a inteligência de um modo mais abrangente. Por exemplo, vocês já devem ter conhecido, as pessoas em geral já devem ter conhecido alguém que é muito inteligente com uma habilidade, por exemplo, tecnológica, mas não é possível trabalhar numa empresa com essa pessoa, porque ela não tem outras habilidades, né, de escutar o outro, de perdoar, habilidades simples, né, de não guardar rancor quando alguém erra com ela. Então, tem muitas coisas que estão dentro disso, né, porque esses comportamentos que prejudicam a inteligência de um modo geral, não é uma coisa que você pode separar da outra inteligência tecnológica, né? Então, a gente chama de inteligência emocional, mas, na verdade, toda inteligência é quase emocional, né? Então, você vai para um concurso, para um vestibular, né? O vestibulando, quando vai sentar e fazer uma prova, né? Num Enem, ele vai chegar naquele momento que ele vai fazer a prova, o aspecto emocional é tão importante quanto tudo que ele estudou antes, Exatamente, né? Costuma falar que ocorreu que deu um branco na hora de fazer a prova, então, né? o que é isso, né? De fato, a inteligência emocional consiste em toda essa capacidade que a gente tem de enfrentar a vida, de interpretá-la, de se situar, de ficar calado quando tem que ficar, lidar com a nossa própria ansiedade, lidar com os nossos desejos, não colocar a culpa no outro quando a gente tem que se responsabilizar pelas nossas ações. Quer dizer, é um processo de maturação que ninguém é perfeito, mas que a gente tem a vida inteira um processo contínuo de construir. Todos os dias a gente está nesse processo, né? De autoconhecimento, de reconhecimento do outro. Então, foi muito importante que a ciência tenha valorizado esse processo. A gente ter esse conceito como um conceito científico influenciou todas as áreas, né? Das humanas às biológicas, né? Como você dá um diagnóstico, por exemplo, levar em consideração aspectos da inteligência emocional do paciente para você dar um diagnóstico grave. Então, são coisas que antes não se falavam, mas que agora são muito importantes para o trabalho em rede, para o trabalho dos profissionais também. A gente, inclusive, entrevistou aqui o psiquiatra Flávio Gicovati, infelizmente ele faleceu em 2016, falava sobre essa questão de relacionamento, inteligência emocional, né? Ele diz que a inteligência nada mais é do que essa maturidade do indivíduo de ser capaz, né, de ser senhor de si mesmo e não se deixar dominar pelos seus impulsos e ter respostas mais adequadas, né, quando as coisas aí não saem da forma como foi planejado, né? É bem por aí mesmo. Bom, professora, você trabalhou, então, por mais de 2 décadas como psicoterapeuta, né? Qual que foi a maior dificuldade das pessoas durante esse processo terapêutico? Então, é uma dificuldade que é aquela que aparece na vida, né? E ela aparece também no momento que a pessoa está buscando ajuda, num tratamento psicológico. É o momento do impasse, que ela fica na dúvida se deve continuar, porque está mudando muito a vida. Olhar as coisas de um determinado ângulo, você não pode mais deixar de ver aquilo que você viu, né? E perceber aquilo que você percebeu. Então, a terapia ela é um processo de se perceber. E é um processo riquíssimo e que eu vejo como até profilaxia, prevenção, né? Muitas pessoas no Brasil identificam assim, fazer terapia para quem tem problema. É um equívoco.
né? Fazer terapia é um processo de autoconhecimento. Seria muito interessante se estivesse disponível na saúde pública, a terapia assim de um modo bem acessível para a população, porque as pessoas no momento do impasse, elas ficam na dúvida ainda se deveria continuar, porque não tem um problema tão grave, né? Dá para levar sem isso, sem ter que olhar para isso. Então, esse eu diria que é o maior desafio, é olhar para si mesmo, porque tem um momento que você pensa, eu continuo nessa profissão ou não? Eu me mudo de endereço ou fico? O que eu vou fazer da minha vida? É pensar trajetos pessoais, acompanhado numa viagem com um profissional, né? Então, assim, esse é o desafio maior das pessoas, porque tem que ter autocrítica, perceber onde errou, como que fez, né? Então, as pessoas não têm muita facilidade, todos nós, em geral, a gente tende a se proteger um pouco, né? O seu núcleo mínimo. Então... E por que você acha que as pessoas não olham muito para essa questão do emocional? Acabam deixando de lado, investindo mais, muitas vezes, no profissional e esquecendo de olhar a saúde mental? Então, um dos aspectos, eu penso que é por falta de conhecimento. Acho que a população brasileira ela é muito mal informada a esse respeito. A gente vive quase como se fosse na Idade Média. Quase tudo que se fala sobre psicologia, eu vejo que é preconceituoso no senso comum. É do tipo assim, você vai para o terapeuta, então porque você tem problema, ou então é falta de Deus, é falta de fé, culpabilizando a pessoa por desejar se tornar uma pessoa melhor ainda do que ela já é. Então, não se percebe como se fosse uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, em que você pode realmente se aprimorar e se tornar uma pessoa mais potente para o trabalho, mais capaz de compreender o outro, mais uma pessoa melhor para si própria, inclusive, né? Apaziguar muitas das dinâmicas que a gente fica conflituando e guerreando contra si própria a vida inteira. Então, é pena que muitas pessoas só vão buscar ajuda quando já tem um adoecimento mais complicado, ou um quadro, né? Ou a gente vê no fim da vida pessoas já em estado terminal, que aí estão em adoecimento, aí é o momento de se pensar. Antes de se refletir, né? Como seria bom se a gente tivesse esse processo de um modo menos preconceituoso, né? Se fosse, é parte da vida, quase uma higiene, né? Eu faço tantas coisas por mim, né? A pessoa faz academia, faz compras, né? Compra shampoo e também ela devia cuidar das suas emoções como uma parte assim, muito importante do seu dia a dia, sabe? Bom, Magda, para a gente encerrar então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer cuidar mais das emoções, né? A gente sabe aí que não tem uma pílula mágica, como você falou no início, né? Mas deve ter um primeiro passo, deve ter um caminho. Sim. Eu penso que as pessoas poderiam buscar as alternativas que estão ao seu alcance. Para cada um é de um jeito, né? Tem gente que pode fazer terapia, que tem acesso, que conhece. Tem gente que pode fazer yoga, que pode meditar, que pode fazer uma caminhada todo dia, que pode procurar amigos, né? Que pode procurar saídas. Existem muitos cursos que a gente chamaria curso de promoção à saúde, né? São palestras abertas à comunidade. A gente na UFSC, que você mesmo me conheceu porque viu uma palestra, a divulgação de uma palestra aberta à comunidade que a gente estava fazendo lá num projeto de extensão. Então, são projetos que existem nas universidades, no Brasil todo. Volta e meia as pessoas esbarram com alguma informação nesse sentido, mas ignoram, não é para mim. Então, começa a se pensar, será que não é para mim? Será que não é bom, mesmo que seja por prevenção, eu conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Não é um assunto lá do profissional, né? Não é só para o profissional o assunto de se cuidar emocionalmente. É para cada um de nós, né? A gente teria uma sociedade melhor, com certeza, menos violenta e mais tranquila. Bom, então é isso. Foi um prazer conversar com você, Magda. Obrigada. Obrigada até uma próxima. também. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com a professora e pesquisadora Magda Zurba. Nos vemos no próximo programa. Até lá!